Então, formalmente hoje é 20 de junho de 2019, estamos aqui, Hebe Matos, Geraldo, sobrenome? Geraldo Romero, Amanda Pimentel e Jéssica Mendes, né? São alunos lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, para conversar com a Denilde Petrina, né? E mais uma entrevista entre as muitas que ela já deu para a universidade. Muito obrigada. E a Denilde, essa vai ser uma entrevista que a gente, para o Laboratório de História Oral e Imagem da UFJF, é um laboratório que existe na UF há 20 anos e que agora está trazendo o projeto de memória negra também para Juiz de Fora. E a ideia é que a entrevista fique arquivada para uso de fins acadêmicos. Eu queria pedir a sua autorização para isso. É condicionada a você, depois que a gente concluir, você vai assisti-la toda e aí reafirma isso. Mas eu queria perguntar se você está ciente, de acordo. Não, estou sim, estou de acordo sim. Obrigada. Bom, então agora vamos esquecer a câmera e conversar aqui nós duas. Era só porque senão eu já tenho essa experiência. Depois a gente vai ver a entrevista. Quando que foi feito isso? Tem mais de uma entrevista, a gente perde o registro. É importante, assim já fica a informação para depois fazerem o fichamento. Mas, Denilde, olha, então, começando, eu relembrei, você já tinha me dito, que você nasceu em Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, né? E que com 12 anos que você chega na floresta. Mas vamos primeiro falar dessa fase inicial e da sua família. Vou começar até de um jeito mais chato. Qual é o nome do seu pai? Luiz Bispo. Luiz Bispo era o nome todo? É só esse mesmo, Luiz Bispo. A minha mãe é Lindaura Bispo dos Santos. Lindaura Bispo dos Santos. Bom, e de que eles viviam lá em Ouro Preto, na Cachoeira do Campo? Como é que eles se conheceram? Ó, a família da minha mãe, ela morava numa espécie de quilombo, né, se a gente pode dizer assim, chamado Morro das Pedras. Meu bisavô eram descendentes escravos, né? Segundo a minha avó, a minha bisavó Ana, esqueci o nome dela, ela era descendente de indígena puri, segundo a minha avó falava. E o meu bisavô era escravo, era ex-escravos, porque na época já tinha acontecido a abolição da princesa Isabel. E aí, assim, eles moravam no Morro das Pedras, que era um lugar muito longe e, assim, de muita dificuldade de plantação, porque era morro mesmo, cheio de pedras e tal. E a maioria da minha família trabalhava, assim, em casas de família, mas, assim, as casas de família que eles trabalhavam, era assim, ia lá, varria terreiro a troco de um prato de arroz, né? Ia lá, lavava roupa a troco de outra coisa, né? Mais assim, mantimento, coisa para sobrevivência mesmo. E a maioria da família da minha mãe eram todas de mulheres, muitas mulheres mesmo. E assim, eram mulheres assim, brigonas, né, assim, porque elas tinham necessidade de se defenderem, porque elas eram praticamente sozinhas, então tinha necessidade de se defender. E aí elas eram muito fortes, né? A minha avó era assim uma pessoa assim fortíssima, com uma personalidade muito forte, mas também com uma sabedoria muito grande e tudo. Então essa sabedoria assim que ela foi adquirindo foi através da vivência dela, das dificuldades que ela passou e tal. E assim, ela na época, né, ela foi mãe solteira, teve 3 filhas, cada uma de um namorado diferente e tudo. Então, assim, assim dá para imaginar o quanto que ela passou, né? Assim, na década de 30, 40 que aconteceu isso, quanto que ela foi marginalizada e assim, e quanto que ela resistiu e sobreviveu, criou as filhas, casou as filhas e depois criou os netos dela e até assim ajudou muito a gente aqui também. E assim, eu tenho assim, muita lembrança dela, porque ela se identificava assim, muito comigo.
e eu com ela. Ela era benzedeira e ela queria que eu continuasse a saga dela de benzedeira, mas na época eu tinha entrado para a universidade, estava fazendo filosofia, eu achei tudo muito misticismo, uma besteira, e não quis aprender e arrependo imensamente de não ter seguido assim o que ela queria, né, que eu seguisse. E qual é o nome dela? É Ana Josina dos Santos. Aí o nome do pai da minha mãe eu não sei, porque ela não falava e, né, e tudo, de ninguém, de nenhuma das três filhas, aí eu sei os pais. E aí, assim, assim ela ajudou assim criar todos os netos e assim era muito responsável também por nós, né, por os outros, porque a filha caçula dela, ela não teve assim, no dizer da minha avó, a mesma sorte que a minha mãe teve e que a minha tia mais velha, a Nhonhola, teve, de ter casado, ter tido filhos e tal. Então a minha tia Rita, ela também foi mãe solteira, teve vários filhos, né, de pais diferentes e sofreu bastante também. E a minha avó sempre do lado dela, porque ela entendeu que ela também tinha passado por aquilo. Então ela defendia muito assim a família da minha tia Rita e os netos, né, e ajudava a criar. E assim, o que eu lembro muito da minha avó, assim, que minha avó era super querida pelo pessoal mais jovem, porque ela era muito alegre, contava muito caso, falava muita bobagem, cantava e tudo. Então, assim, o pessoal adorava ela. E o fato dela ser parteira e rezadeira. Então, todos as minhas irmãs, os filhos da minha mãe, nasceram na mão da minha avó, como parteira. E eu lembro que ela falou que quando eu nasci, depois, ela me contou depois, ela falou, ih, coitada da Demilde, que ela não vai casar, não vai ter filhos e tudo. Aí ela, assim, como que começou a preparar, assim, pra gente, pra viver assim, porque ela falava pra mim, você não precisa de ter companheiro, assim, tudo, porque quando você nasceu, você olhou para trás, não tinha ninguém atrás. Então, o que a gente precisa aprender, assim, a conviver com a solidão, conviver com a gente mesmo, até para a gente ter um relacionamento mais bacana com uma pessoa. Então, assim, ela sempre me falava isso, assim, na minha adolescência. E aí, assim, e falava, você nasceu desse jeito, mas assim, você pode traçar o seu caminho, porque você tem força para isso e eu tô aqui. E assim, uma das coisas que eu mais me lembro dela, porque teve uma época da vida dela e que ela teve que ajudar a minha tia Rita a criar os filhos, então ela pedia esmola, ela saía, por exemplo, ela ia em Itabirito, ela ia em Lafayette, Ouro Preto, então ela tinha as casas onde ela ia e o pessoal colaborava com ela, porque nessa época que ela fazia isso, era muito comum as pessoas darem, assim, a receber pessoas que não tinham onde dormir, onde morar e tudo. Então, assim, a minha avó tinha as amizades dela, tinha os contatos dela, então todo mês ela ia em Ouro Preto, ou ia em Lafayette, ou ia em Itabirito, e voltava com o saco cheio de mantimento para poder cuidar da família. E fora isso, a minha tia lavava roupa, carregava água para os outros, fazia faxina assim nas casas, varrer terreiro, limpava a casa a troco assim de mantimento. E então, assim, eu saía com ela algumas vezes para poder pedir esmola com ela quando ela ia na minha casa, né, assim, passar uns tempos com a gente. Então ela me chamava, vamos Demilde, vamos para a rua. Aí a gente ia, sabe, assim, um caso muito engraçado foi um dia que meu pai passou e aí ela tinha uma senhora que deu um monte de roupa usada pra gente. Aí a minha avó, experimenta aí. E fala, Deus te ajude. Aí meu pai ficou morto de vergonha, ficou puto e chegou em casa, falou, eu ajudo, eu trabalho, eu ajudo a sua mãe, falou com a minha mãe. Eu ajudo a dona Ciana e ela pedindo esmola e ainda levando a Demilde e ela achando bom e rindo e brincando lá com o pessoal, né? E tudo. Então, assim, a vida dela foi uma vida assim, mas ela nunca deixou, assim, de fazer as filosofias dela sobre a vida e também, assim, de ser alegre e, assim, de tocar a gente para frente. Tem muitas histórias dela, assim, que, assim, serviram para poder orientar as mulheres da nossa família, porque ela era a matriarca, né? Porque quando a mãe dela morreu, ela ficou no lugar de matriarca, como a mais velha da casa.
E aí ela foi responsável para passar as ideias, para passar os pensamentos e as normas de vida para as pessoas. Era assim, ela era uma mulher muito valente e assim, toda essa valentia minha mãe herdou, as irmãs da minha mãe herdaram e assim, nós também fomos herdando. Mas ela viveu então a vida inteira, ela nunca saiu do Morro das Pedras? Não. Ia na sua casa, ela viajava, mas não, você chegou a visitar lá, você conheceu? Mais ou menos, porque depois, assim, a minha tia Lica, né, uma tia, assim, era irmã da minha avó, ela casou e ganhou um pedaço de terra. E aí ela juntou toda a família para morar lá. E era onde? Era lá no Morro do Cruzeiro, né, assim, lá na Cachoeira do Campo mesmo, mas assim no Morro do Cruzeiro. Ah, tá, na Cachoeira do Campo. Aí eu já passei a maior parte da minha infância no Morro do Cruzeiro, né, assim, muito pouca ligação com o Morro das Pedras, só dos casos que elas contavam, que a minha avó, as minhas tias, as primas contavam. Entendi. Aí já foi lá na Cachoeira do Campo, ou no Morro do Cruzeiro, que sua mãe conheceu o seu pai. Aí sim, meu pai estava em Itabirito, que ele na época estava construindo a estrada de Ouro Preto para Belo Horizonte, e aí a companhia estava sediada lá em Itabirito. Então, assim, nas idas dele, nas festas, em Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, ele conheceu a minha mãe, né, e tudo. Então, eles namoraram, minha avó ficou muito feliz, porque né, seria uma pessoa, minha mãe seria uma mulher casada, com papel passado e tudo, né? Então, assim, ela casou com meu pai, nós vivemos uns tempos lá, até terminar a estrada, lá em Cachoeira do Campo. Depois, a gente viajou muito, a gente esteve em Passos de Minas acompanhando a estrada, mas aí eu era pequenininho, eu devia ter uns 2 anos. Depois voltamos de novo para Cachoeira do Campo e de lá a gente foi para São João del Rei, de São João del Rei a gente foi para Barbacena e de Barbacena a gente parou aqui em Juiz de Fora. Mas é a mesma estrada? Tudo isso era... Não, aí a estrada para Belo Horizonte terminou, aí ele veio fazer a estrada assim que ligava as cidades aqui da Zona da Mata. Ele veio participar da construção. Vocês continuaram, a sua avó continuou em Cachoeira do Campo? Continuou com a filha mais nova dela. Mas, na verdade, quando a gente veio para cá, a gente foi para a Fazenda Santa Luísa, né? Assim, foi morar na Fazenda Santa Luísa, junto com a maioria do pessoal que veio transferido com meu pai para cá, né? Veio o seu Geraldo, o Darcy, o Tetraldo. Então a gente praticamente morou perto um do outro, né? Assim, onde a gente chegava, a gente estava junto. E aí, assim, da fazenda da Santa Luísa, a gente tinha ligação com o seminário da Floresta, com os padres redentoristas, porque toda a vida religiosa e cultural e assim social passava pelos padres redentoristas. Então, assim, praticamente, quando a gente ia numa missa lá no Seminário da Floresta, a gente encontrava com todo mundo da Floresta, de Retiro, Jardim Esperança, daquela região todinha. E tudo. Então, assim, era bem interessante. Depois, assim, e também, assim, o Seminário da Floresta, tinha os seminaristas, os padres e tal. Então, eles foram responsáveis pela... como é que fala? Pela educação da gente, educação religiosa, educação política e tal, assim, naquela época, né, em 64, quando deu o golpe, então os padres acolheram os que eram perseguidos e faziam reunião lá no seminário de Floresta com a gente, para a gente conhecer o que estava acontecendo no Brasil, para ter consciência. Na época o reitor era o padre... o nome do reitor? Era o padre João Fagundes Rauch. Peraí, falando um pouquinho, só para datar. Então você chega na... E essa vida itinerante, antes, quanto tempo vocês ficavam em cada... Seu pai ia mudando de cidade, assim, mas quanto tempo vocês ficavam? Vocês iam à escola? Ia. Eu vou voltar aqui pro seminário. Tá. Não, íamos mesmo. Eu comecei a estudar lá em São João del Rei. Né, em São João del Rei, e fui para, assim, em Barbacena. Em São João del Rei eu fiz o 1º e o 2º ano. Em Barbacena eu fiz o 3º ano. Não, peraí.
primeiro ano em São João del Rei, continuei o primeiro ano lá em Barbacena e o segundo ano. Quando eu vim para cá, aí se não tinha vaga, que eram as escolas rurais, então a escola da Dona Olinda, né, Dona Olinda de Paula Magalhães, ela era a professora e ela tinha a sala misturada. Então eu tive necessidade de repetir para poder assim conseguir acompanhar a turma, né? Porque assim eu acho que eu já ia para o terceiro ano, mas assim não tinha vaga no terceiro ano. Eu repeti o segundo e no outro ano fui para o terceiro ano. Depois eu fui para a escola Carolina Maria de Assis lá em Floresta. Aí que eu comecei a ter contato com o pessoal de lá, da fábrica, com as irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Tá, mas então a Maria de Assis é exatamente a fazendeira, eu li sobre ela. É. Mas então você chega aqui, a sua família chega em 1964? Antes um pouquinho. Um ano antes. Um ano antes, 63. Eu lembro que minha avó estava lá, aí quando passou os carros, os caminhões com soldados e tudo, né? Aí como a gente não entendia nada, aí minha avó falou, lá vai o pessoal para a guerra. Aí ela lembrou da guerra de 1932, porque... Quem lembrou? A minha avó. A sua avó. Lembrou da guerra de... Dona Ana. Dona Ana. O nome dela era assim, era Ana, mas... Ciana. Então ela lembrou, lá vai o pessoal para a guerra, a gente tem que arrumar um mato aí pra gente esconder. Aí ela falou que na guerra de 32, ela e a família dela ficaram escondidas nos matos, assim, porque era muita desinformação e o pessoal tinha medo de tudo. Então eles fugiram, ficaram um tempão na mata, escondido da guerra de 32, que eles tinham ouvido, que elas tinham ouvido falar, mas não sabiam o que se tratava, né? E tal. Então a minha avó falou lá, vai ter guerra e tal. E aí não tinha notícia, né? Não tinha facilidade de notícia, a gente não sabia de nada, né? E teve uma época também assim que dessa Revolução de 64, que a minha avó falava assim, coitado dos soldados, coitado das mães dos soldados, tudo. Aí a gente tinha até uma certa pena e tudo, assim, mas assim, muita informação sobre a Revolução a gente não tinha. Eu fui tomar consciência do que foi a Revolução quando eu fui para a universidade, mesmo com os padres discutindo com a gente, levando gente para conversar, contar o que estava rolando. Eu chegava em casa, falava, aí parecia assim que entrava no ouvido e saía no outro, né, de todo mundo. Esse padre João Fagundes Ralph, o que ele falava? Ele falava que vocês eram crianças. Nós éramos crianças, mas ele convidava a gente para participar das reuniões, porque ele entendia assim que era uma maneira assim de ajudar na transformação, porque ele não concordava com a situação, né, com o golpe militar e tal. Então, assim, eu lembro assim que várias vezes eu fui nessas reuniões, porque também a gente já gostava de reunião mesmo e tal. Aí, assim, eu fui e lá eu, assim, comecei a tomar contato, mas, assim, eu acho, assim, que eu era muito nova e muito sem informação, meio burrinha também, então eu não entendi, não entendia muita coisa, não. Aí eu só fui entender mesmo na Universidade Federal. Tá, mas a universidade, vamos guardar. Então, agora, antes de começar na Floresta, o seu pai, o Luiz Bispo, você não sabe nada dos pais dele? Pai, mãe, nada? Ele nunca falou nada? Não, a única coisa que ele contou é que quando ele era criança, ele estava jogando bola, aí ele tropeçou numa lata e cortou a perna, e assim, deu uma inflamação danada, né? Então ele foi internado no hospital e ele escutou o médico falando que ia amputar a perna dele, aí ele fugiu. Aí ele fugiu do hospital e caiu no mundo, nunca mais teve notícia, a gente nunca mais teve notícia da família dele. Né? A única coisa que eu lembro é isso, que eles eram de Cordesburgo, né, que é uma cidade lá perto de Sete Lagoas, eu acho. E aí, assim, não tive mais notícia. Tá. E ele tinha que idade, vocês? Ele é de ele casou com minha mãe com 32 anos. Eles casaram em que ano? Não. 32, né? Ele casou com 32 anos. E a minha mãe tinha 27 ou 25, uma coisa assim. Eu estou tentando datar aqui a sua mãe, você é a mais velha, não? Sou a mais velha. Quantos filhos mesmo? Quantos 5. irmãos? 5, né? Uhum. E quantos anos ela é mais velha que você? Quem é a minha mãe? Sua mãe. A minha mãe. Porque você é de 52, você é a mais velha, e você nasceu logo que eles casaram? Fiz sim 1 ano depois. 1 ano depois.
São 28 anos, 52, 42, 32, 32, 30, 22, né? Sua mãe deve ser de 22. E meu pai de 1917, que tem um diploma dele ali. Ele é de 1917. É. E a sua avó, a Sinhana, ela era quanto tempo mais velha que a sua mãe, assim? Você sabe? Não sei, não. A sua mãe era mais velha? Era mais... Não, a Nhonhola, minha mãe era a segunda. Eu não sei quanto... Mas pode ser bem pouco, né? Ela pouco, pode ter tido mãe, foi muito cedo. Jovem, né? Uhum. Ela era de 1900, assim, do início do século. Tá? Só para eu datar mais ou menos de quando ela nasceu. E ela nunca falou o nome, a Sinhana, da mãe dela, que era Índia Puri, e do pai, que era filho de... Não, assim, ela contava, assim, os causos, as histórias. O nome deles, assim... o nome deles, quer dizer, ela falava, eu que esqueci. Tá, é muito tempo. Né? É muito tempo. Tá. Bom, acho que fechou aqui a... E sabe de onde é que ela era? Dizer de onde é que eram essa avó e esse avô? Se era ali perto do Morro das Pedras? Da região de Ouro Preto mesmo, tinha fazendas lá. Ela contava muitos casos das fazendas que que a mãe dela trabalhava e que a avó dela trabalhava também, assim, uns casos bem assim... Eram fazendas de quê? Dá para ter o nome de um ou outro proprietário, assim, só porque isso às vezes ajuda... Não, isso ela não falava, não falava o nome da fazenda? Não falava, não. Só porque às vezes vai ficar fácil. Torna possível a gente achar pelo nome dela, que tem inteiro, né? Ana Joaquina dos Santos, não é isso? Ana Josina. Ana Josina. Mas é eu que escrevi errado. Bom, então vamos lá. Então você chegou aqui em pleno golpe na floresta, você morava nessa fazenda Santa Luzia. Luísa. Né? Santa Luísa, escrevi tudo errado depois. Não, eu que falo também. Mas ia ter aula de catecismo lá com os padres redentoristas. No seminário, com os padres redentoristas. Né? Bom, e aí conta mais, como é que era essa vida na floresta? Quanto tempo você ficou lá na Santa Luzia? Você mudou de lá? A gente ficou lá, eu fiquei lá, assim, praticamente a minha infância e adolescência toda. Quer dizer, dos 12 até... os 17, 18, por aí assim. E a gente saiu de lá porque nós fomos expulsos pelas abelhas, né? As abelhas africanas, né? Elas fizeram um enxame, uma colmeia na nossa casa. E assim, a minha mãe chamou o dono responsável da fazenda Santa Luísa para tirar as abelhas e eles não foram. Aí um dia eu tinha ido lá para as irmãs, porque as irmãs estavam tentando me transformar em freira e eu estava bem achando interessante. Aí eu fui passar o dia com as irmãs, com a irmã Maria Rosa e as irmãs do Sagrado Coração de Jesus. E aí, quando eu voltei para casa, eu encontrei, assim, caneta do meu pai, assim, encontrando as coisas na rua, né? Quando eu cheguei em casa, a casa estava vazia, as abelhas, minha mãe colocou som alto, né? E tudo, elas alvoroçaram, invadiram a casa, morderam os cachorros, mataram um monte de galinha, que a minha mãe criava galinha e tal. E assim, minha mãe, essa minha irmã mais a caçula, eles foram parar no pronto-socorro, porque foram envenenados pelas mordidas das abelhas, né? E aí eu lembro que era mais ou menos uma época era setembro, porque no dia 7 tinha desfile de 7 de setembro. E então, assim, aí meu pai, não, nós vamos mudar de lá, que tudo. Aí ele ficou indignado, né, e tudo, e resolveu que a gente tinha que sair de lá. Então nós fomos morar no Eldorado, e do Eldorado a gente veio para cá. Quando meu pai aposentou, ele comprou essa casa aqui. Então, e nesses 6 anos que vocês ficaram lá, de 63, 64 até 1970, né? Sempre nessa casa, a Fazenda Santa Luísa era uma fazenda mesmo? Era um bairro que chamava Não, era uma fazenda mesmo, era uma fazenda. A nossa casa pertencia à fazenda. E assim, do lado tinha o sítio da Dona Noquinha, que era da família Assis também. Depois tinha, mais na frente, aquela região toda de floresta praticamente era da família Assis. E as casas eles alugavam? Alugaram. E assim, eu lembro também que a minha mãe, ela colhia muito café. Ela teve uma época que ela colhia café para ajudar no orçamento.
Então ainda tinha café na fazenda? Tinha bastante café, muita fruta, e eles vendiam muita laranja e jabuticaba. E seu pai continuava na estrada? Na estrada. Mas aí ele não precisou mais se mudar? Não, porque assim, aí eles criaram um departamento aqui, né? O DR criou um departamento aqui de Fora, e é lá no bairro Santa Terezinha. Então, assim, de lá eles coordenavam as turmas, porque aí ficou perto, que as estradas eram todas aqui na zona da mata, então eles coordenavam as pessoas, eles levavam para abrir a estrada, para asfaltar, tudo saía daqui e ia para lá. Né? Então tinha uma base, mais ou menos uma base em Retiro, né, e tudo, que era perto da Fazenda Santa Luísa, porque a maioria dos funcionários da estrada estavam lá. Então eles saíam de lá, iam para Bicas, Leopoldina, nessas cidades vizinhas da zona, para poder construir as estradas. Isso no final dos anos, segunda metade dos anos 60, né? 64 a 70. E quem mais morava? Os seus vizinhos, esse bairro, o que era a floresta então nesse tempo? Era uma fazenda? Era uma fazenda rural ainda? Tinha fábrica, os operários da fábrica moravam também nessas fazendas? Moravam. Tem uma vila lá, perto da Santa Luísa, né, que eles falam que é Jardim Esperança. Aí tinha uma vila de casas que eram de pessoas que moravam lá e trabalhavam na fábrica, né? E tudo, então eu lembro assim que ele saía, que tinha o São Pedro, que saía de bicicleta, que envenenou meu cachorro, e tudo porque o cachorro era danado e tal. Então assim, o São Paulo, ele saía de bicicleta, e eu era amiga da família, das filhas e dos filhos dele e tudo, né? Então assim, eu sabia, assim, tinha muita gente, a dona Rosária, mais a Ana, elas moravam nessa vilinha de casas, e a maioria trabalhava lá na fábrica de floresta, ou nas fazendas ali, no sítio da dona Noquinha, na Florestinha, né? Porque tinha vários membros da família que tinham casas, né? E tinham plantações e tudo. Então, assim, o pessoal se dividia entre a Fazenda Santa Luísa e as fazendas dos Assis, o sítio dos Assis. Eram várias fazendas dos Assis e a fábrica também era dos Assis. E aí tinha várias comunidades de casas, isso, pessoas tudo era de trabalhadores. Mas seu pai nunca trabalhou na fábrica, nem você, nem sua mãe? Não. Minha mãe só catava café, apanhava café na época da colheita de café. E no mais ela lavava roupa, ela criava galinha, vendia verdura, né, e tudo. Então assim, meu pai sempre trabalhou na estrada de rodagem. Mas assim, quem tem muito conhecimento sobre a história da floresta e sobre como que era a vida lá, é o Azarias, porque o pai dele também trabalhou lá. Não sei se acho que nas fazendas, né? E a mãe dele, que é viva até hoje, com 92 anos, trabalhou com uma das proprietárias de uma das fazendas. E a escola? Você lá ia para tinha escola perto? Eu estudei até o 3º ano na escola da Dona Olinda, né? E tudo. E de lá eu fiz o curso, tipo assim, uma prova para poder entrar na Escola Carolina de Assis, porque era a única que tinha a 4ª série. Então eu passei e fui estudar lá e tal. Então lá eu conheci as minhas amigas que moravam em Floresta e tal. E assim, e conheci as professoras. No caso, a minha professora de 4ª série era a irmã Maria Rosa. Então foi aí que eu travei amizade com ela e que comecei assim a admirar a vida religiosa e pensar, poxa, que bacana, né? E tudo, né? Que seria bom que eu fosse. Aí ela também me incentivou muito. E até quando você pensou, levou esse projeto de vida religiosa? De vida religiosa até mais ou menos 1968, por aí assim, porque aí depois teve o pessoal de Floresta, junto com os padres redentoristas, eles se reuniram e criaram a Escola Nossa Senhora Aparecida da SENEC. Né? A SENEC era assim uma organização que criava escolas assim, né? Tipo que foi criada lá em Floresta, a Escola Nossa Senhora Aparecida. Então eu fui da primeira turma dessa escola. E aí, assim, quando eu terminei a 4ª série, aí o Sr. Braulio, que morava em Floresta, que trabalhava, era um dos grandes, né, assim,
que trabalhavam na fábrica de floresta. Então, junto com os padres redentoristas, eles começaram a conversar com os pais dos meninos que estavam fazendo quarta série, para eles serem a primeira turma do ginásio Nossa Senhora Aparecida. Aí eu dei meu nome, assim, sem consultar minha família nem nada. Minha mãe ficou muito brava, porque ela achava que eu tinha que tirar apenas a quarta série, para me saber ler, para fazer as comidas das casas de família que eu iria trabalhar. E assim, que ela assim, tinha dificuldade na cozinha, porque ela não sabia ler as receitas que a patroa mandava fazer. Então ela não queria que eu passasse por isso e que eu tinha que fazer a quarta série. Aí quando eu falei com ela que eu tinha dado meu nome para a quinta série, para fazer o primeiro ano ginasial, ela ficou muito indignada, apanhei pra caramba, e falou que eu não ia estudar e tal. Aí eu fui no outro dia e falei com o padre João Fagundes, que eu não podia estudar porque a minha mãe não queria e tal, né? Então, assim, o padre João foi lá em casa e falou com minha mãe que eu tinha que estudar, e a minha mãe tinha um respeito danado com os padres, com a religião, né, e tal. Então, assim, ele falou que eu tinha que estudar, que eu era muito inteligente, e elogiou e tudo. Aí ela pegou e falou assim, você vai estudar porque o padre João tá pedindo, tá mandando. E tudo, ele sabe que fala, mas as suas irmãs também vão ter que estudar, para você não debochar delas depois, como a única que estudou e tudo. Eu fiquei assim até feliz, falei, beleza, era isso mesmo que eu queria. Aí eu fiz o ginásio todinho, da primeira à quarta série ginasial, lá em Floresta, na Escola Nossa Senhora Aparecida. Aí, como eu estava indo muito na casa da irmã Maria Rosa, no convento dela, ela arrumou para mim estudar no Colégio Santa Catarina, que ela tinha amizade com as irmãs de Santa Catarina. E aí eu estudava lá de manhã, e à tarde eu ficava lá para limpar o pátio, limpar os banheiros. Tinha muitas meninas nessa condição, que estudavam lá. E assim, Mas você estudava na mesma turma com as meninas que pagavam? Com as meninas ricas. Estudei com a filha do prefeito da cidade, o Nicolau Schwerer e tudo. Então, assim, a gente estudava na mesma turma, assim, só que as colegas iam embora às 11h20 e ficavam as que não pagavam para poder limpar o pátio, limpar banheiro, limpar a sala, essas coisas assim. E tudo, então eu fiz até o normal, fiz o normal lá, o curso normal. E de lá, eu fui lá, eu passei Ainda morando na Floresta? Não, aí eu já morava aqui. Tá. Foi no meio. Porque eles falaram que a Colégio Santa Catarina é longe mesmo daqui. Não, é lá no bairro onde que é, gente? Lá aqui no bairro Santa Catarina mesmo, perto da Igreja da Glória. Perto da Igreja da Glória, não é tão longe assim, não. Então, não, mas para mim. Você mudou para cá no meio do normal? Não mudei no meio do normal, não. Porque a gente vinha lá de Floresta de ônibus, que a minha mãe tinha que vender ovos para poder pegar a nossa passagem. Então, assim, eu estudei muito tempo enquanto eu morava lá na Santa Luísa mesmo. Né? Acho que quando eu terminei, que a gente conseguiu mudar para cá. Né, mudar para cá, para a cidade, e depois, assim, para Santa Cândida. E aí, assim, eu lembro que uma vez também, assim, aconteceu muita coisa. Assim, era eu e a minha irmã. Nesse momento, a Floresta ainda não era um bairro da cidade. Até hoje é longe, né? Até hoje é muito longe. É meia hora. Na época era bem rural mesmo. É bem rural mesmo. É bem rural. Santa Cândida já era cidade, mesmo sendo o início. E aí, assim, eu morava lá, na Santa Luísa mesmo, saía 5h30 da manhã para poder chegar aqui aqui na escola de Santa Catarina, eu e minha irmã. Ela fazia a quarta série ginasial e eu estava no primeiro ano colegial, né, no curso normal. E, assim, foi bem interessante, assim, a experiência e tal, em todos os sentidos, mas muita coisa eu só fui perceber depois, né? Por exemplo, racismo, né, assim, das professoras. Tinha uma professora de matemática lá, a dona Leda, racista pra caramba. Ela queria me dar pau de tudo quanto é jeito, e eu era ótima em matemática, mas chegando lá, ela era tão brava, mas tão brava, que eu esqueci a matemática toda. Então eu estava mal na matemática mesmo. Aí a Lísia Schwerer, a filha do Nicolau, me ensinou a matemática para mim passar, e eu consegui passar. E ela, assim, a dona Leda era brava mesmo, humilhava mesmo a gente,
gente, tudo. E aí, assim, eu não sabia que aquilo era racismo, eu achava que era normal, que os ricos eram superiores mesmo e que eu tinha que baixar a cabeça, essas coisas todas, né? E, assim, fiquei muito agradecida com as minhas colegas de sala, igual a Lísia, a Geisa Soares, a Ana Luísa, a Miriam Menegatti, elas me ajudaram muito, assim, porque eu não tinha condição de comprar o material que a dona Leda exigia e que as outras professoras exigiam. Como era um curso normal, a gente tinha que aprender a fazer flanelógrafo, aqueles bichinhos que pregam no flanelógrafo e tal, e eu, na minha família não tinha, minha mãe não tinha condição de comprar o material. Então eu esperava as minhas colegas terminarem os dela, os restos eu fazia o trabalho que tinha os bichinhos e fazia tudo assim. Então nunca tive assim dificuldade, assim, vamos dizer assim, de não poder apresentar um trabalho, porque eu pegava o que sobrava das minhas colegas, elas me davam. Elas foram muito generosas comigo nessa época, eu achei. Só que eu não percebia que a dona Leda era super racista comigo e também assim, que a escola era uma, eu achava assim, a escola tem muita gente rica e tudo, então assim, eu achava normal, achava que era assim mesmo, eu achava normal eu ficar depois para poder limpar a sala, e tinha outras meninas também que ficavam e tal. Tinha outras, mas não eram da sua sala. Elas eram da sua sala? Não, de outra sala, era do mesmo ano, mas tinha muitas salas. Na minha sala acho que tinha só eu, e a minha irmã não ficou limpando, não, porque assim, eu fiquei no lugar dela e tal. Então, assim, foi muito interessante esse período, assim, muito assim, eu aprendi bastante coisa e tal. E aí, nesse período também que eu comecei, acho que eu comecei o embrião de militância, porque apareceram lá os padres franceses, operários, e aí eles começaram aí nas salas de aula aí a falar sobre a revolução e falar sobre que nós estávamos numa ditadura, e assim, fazer reunião com a gente para discutir a situação política. E o método era o método da ação católica operária. Da ação católica operária. Era ver, julgar e agir, assim, era assim. E às vezes a gente ia para encontros, né, com outras pessoas de outras escolas, de outros bairros e tal, assim. Então, assim, as irmãs do Colégio Santa Catarina liberavam quem quisesse ir e tudo. Então ia eu, a Ana Luísa e mais duas pessoas lá, duas meninas lá, que a gente ia, né? Aí eu lembro um dia que eu fui, demorou pra caramba, aí a minha irmã chegou em casa passando mal, minha mãe ficou muito brava, porque a minha irmã não sabia onde eu estava e ninguém sabia e tudo, né? Mas aí foi por causa disso. Aí que eu comecei, assim, a tomar consciência e tudo. Eu lembro também que uma vez lá nós fomos num encontro de padres que iam discutir a situação política do Brasil, lá no Seminário Santo Antônio. E foi lá que eu conheci o padre Jaime. Aí nós entramos na sala errada, só tinha padre. Isso aí, é 68, 69, né? Por aí. Aí o padre Jaime pegou e falou assim, vocês são do clero? Aí a gente não sabia o que era clero. Aí a minha colega, somos do clero, sim. E depois que eu fui saber, pô, a gente nem sabia o que era clero. E o padre Jaime muito sacana, vocês são do clero? Que ele era alemão, holandês, né? Vocês são do clero? Ela, somos do clero, sim. E ficamos lá, depois que nós percebemos que a nossa sala era outra. Foi muito assim, engraçado. E lá, assim, que eu tomei contato com a Ação Católica Operária, depois, primeiro, a Ação Juventude Católica Operária, a JOC. Aí eu participei muito tempo da JOC, e depois a gente foi ficando mais velha, foi para a Ação Católica, e aí da Ação Católica a gente foi para assim, trabalhar com as domésticas, né, e tudo, e de lá eu comecei militância aqui no bairro Santa Cândida. Duas perguntas, eu acho que nesse processo que você entra na Faculdade de Filosofia. Eu entrei na Faculdade de Filosofia em 74. Ah, você entrou em 74? Você não se formou em 74? Não entrei. Outro dia que eu estava vendo... Eu li uma entrevista sua que falava que você fez a faculdade de 70 a 74. Eu achei cedo eu achei... foi sim, porque outro dia que eu precisei de a data, que eu olhei o diploma, porque eu sou muito ruim em data. O seu diploma é de quando? É de 79. Ah, faz mais sentido. Eu sou boa de data, porque do ofício. Eu sou ruim de data. É do ofício. Eu falei assim, 70, 74, ela tem, por mais que eu achei que você era de 52, assim, mesmo assim, está entrando muito cedo na universidade.
Agora fez mais sentido. Foi. Tá? Aí a data eu não esqueci mais porque... Então, e na verdade, mas você fica nesse colégio, você emenda do colégio, esqueci o nome do colégio, Santa Catarina. Você emenda do colégio Santa Catarina para a faculdade ou tem um período tem que um você período. Termina o colégio e fica só na militância? Tem um período, sim. E aí, assim, aí quando que eu comecei a entrar em contato com os grupos, a Ação Católica, a JOC e tal, então eu conheci outras pessoas, né? E eu trabalhei no Santa Catarina como auxiliar de secretaria, porque eu ia ser freira do Colégio Santa Catarina. Então as irmãs me deram um emprego e tal, então assim, de lá que eu comecei a frequentar o Jupax, que era um grupo de jovens unidos por Cristo. Então nesse Jupax eu comecei a tomar contato com o pessoal de militância e que estava se preparando para ir para a universidade, e eles assim me incentivaram a estudar, a fazer a faculdade, mas eu não sabia qual que eu queria, porque o meu sonho era fazer astronomia e tudo. Então eu queria fazer ou astronomia ou nada. Então assim, foi lá que eu também assim comecei a ler uns livros na biblioteca de Santa Catarina. Eu descobri que tinha uma parte na filosofia que se chamava cosmologia, que tinha a ver com o que eu queria, que é estudar as estrelas, de onde veio o mundo, a origem das estrelas. Então eu peguei e fui fazer filosofia por causa disso, né, e tal. Então assim, eu tive também um tempo lá no Colégio Santa Catarina, em Petrópolis, na congregação, né, das irmãs de Santa Catarina, me preparando para ser freira. Mas só que eu fiquei assim, eu já tinha uma certa militância na ACO, e a situação aqui na minha casa era muito ruim mesmo, porque meu pai ficava sem pagamento, aí a minha mãe tinha que se virar, a gente, né, e tudo. Então assim, quando chegava de manhã lá no Santa Catarina, na congregação... Ô Luiz Cláudio, chega cá. Reinaldo, pega uma cadeira para ele. Pegar uma cadeira para ele. Aí, assim, eu percebi que de manhã, na hora do café, eu ficava muito chateada de pensar nos meus irmãos que não tinham que tomar café. A gente tomava café com batata doce, que era plantada aqui no quintal e tudo. E lá tinha um montão de coisas que eu nunca tinha ouvido falar e eu não sabia nem o que escolher para comer. Aí eu comecei a questionar que tipo de cristianismo. Era uma suíte chique pra caramba, e aqui em casa a gente dormia todo mundo num quarto só e tudo. Então eu comecei a fazer as comparações, falei, não vou ser freira não, vou fazer qualquer outro negócio, mas freira eu não quero não, para poder ficar distante do povo, ter uma vida irreal e assim eu viver na boa enquanto os meus irmãos passam dificuldade, a minha família passa dificuldade, não quero não, e tudo. Então assim eu desisti. Aí eu lembro que a irmã que era responsável pela nossa formação, ela falou assim comigo que Deus era igual ao sol e que um dia o sol esmagou uma formiguinha que não quis seguir a luz dele. Aí eu falei, mas pode me esmagar que eu não quero saber, não quero voltar para casa para ficar com meus irmãos, quero trabalhar para poder ajudar em casa, essas coisas assim. E nesse período que eu fiquei assim sem estudar, eu fui trabalhar para ajudar aqui em casa. Né? Então, é isso que eu queria falar. Essa desistência, né, da vida religiosa foi então antes de entrar na universidade. Foi. Isso é uma pergunta, aproveitar a história do sol da formiguinha, porque todos os seus encontros com pessoas com a religiosidade católica, toda essa sua experiência desde lá dos padres, eram sempre padres ou freiras na sua narrativa das comunidades de base ou da ação católica. Mas você encontrou também um lado mais conservador da Igreja Católica ou ele não apareceu para você até aquele momento? Não, mas não tinha nem jeito, porque o bicho estava pegando tão pesado que não... Estavam todos, realmente quem você encontrou tinha um lado assim de militância. Interessante. Aí eu acho assim, eu também estava pensando nessas coisas, porque assim, quando eu olho para trás, né, assim, e me vejo lá atrás, eu acho assim que eu ter conseguido chegar na universidade, que as coisas estavam traçadas para mim ser empregada doméstica, ou então casar e viver infeliz para sempre e tudo. Então, assim, eu fiquei pensando,
por que que aconteceu isso comigo, né, e tudo. Aí eu lembrei, comecei a lembrar, assim, que meu pai era esotérico. Ele era, assim, ele não tinha, assim, um curso superior, nem curso de nada, não. Ele era esotérico porque o chefe dele era, então convenceu ele em ser esotérico também. Então, assim, eu lembro assim que todo dia ele levantava 6 horas da manhã, rezava para o universo, meio-dia rezava para o universo, 6 horas da tarde rezava para o universo. E a primeira coisa que ele fez quando a gente nasceu foi matricular a gente no círculo da comunhão do pensamento esotérico. Então, nesse círculo do pensamento, então todo mundo que era matriculado, que tinha o nome lá, eles rezavam para o universo tomar conta da gente. Aí eu acho que o universo tramou para me chegar onde que eu nunca imaginei, assim, na minha vida, que eu pudesse chegar. E assim, eu achei assim que as coisas foram acontecendo, parece assim que tinha uma coisa assim direcionando. Né, assim, a comunidade de base, vim morar aqui na Candinha, ter experimentado uma vida num colégio de freira e perceber como era distante da minha realidade, a religião, entende? Assim, então, assim, todas essas coisas foram se juntando. Né, assim, eu achei assim, impressionante. Aí eu estava pensando que era por causa, que eu acredito muito no universo, né, nas tramas que ele faz, porque a minha vida inteira o universo tramou e sempre para coisas boas, né? Aí você, bom, porque eu queria, de todo modo, isso é uma coisa recorrente, além das tramas do universo, que eu estou de acordo com você e com seu pai, mas a igreja, as comunidades de base, elas foram muito importantes em geral, quase todas as histórias, assim, também de comunidades rurais, tem sempre um padre, uma freira, um militante que abre uma porta de possibilidades críticas, no seu caso até mais que isso, porque você foi e estudou, né? Você porque porque na época da teologia da libertação, exatamente, né? A teologia da libertação. Nossa, foi assim uma revolução dentro da Igreja Católica e dentro de tudo. Então, assim, e também porque a igreja era o único espaço que os militantes de esquerda tinham para reunir sem serem perseguidos, sem serem ameaçados. E tudo. Então, assim, outra coisa também que eu pensei, isso aí você pode dizer se eu estou errado ou não, mas assim, outro dia eu estava pensando sobre democracia. Eu cheguei à conclusão que a democracia não chegou para nós da periferia, porque a gente continua silenciado, a gente continua perseguido, a gente continua sem voz, existe o genocídio do povo negro. Então a democracia chegou, a gente lutou pela democracia, nós aqui do bairro Santa Cândida, a gente lutou pra caramba na década de 70 para poder, pela anistia, pela democracia, e ela não chegou, quando assim, bem distante agora, eu percebi que ela não chegou assim para a gente. E então, assim, e agora, com relação às comunidades eclesiais de base, a gente, assim, eu achava muito interessante o método que veio da ação católica, que era você ver, julgar e agir. Então, você via a situação, você lia o Evangelho, claro, assim, o que Jesus tinha falado, assim, sempre do ponto de vista da teologia da libertação, e que na minha concepção era a coisa mais certa e mais verdadeira de ler, porque a gente achava que Jesus, eu acho ainda que Jesus era um revolucionário, ele era um socialista, um militante de esquerda na época dele, né, e tudo. Então, assim, a gente lia o Evangelho com o pessoal do bairro, e discutia o que estava sendo falado e julgava para a realidade. E aqui na Candinha, como é que tá? O que vocês estão passando? Aí todo mundo começava, nós estamos passando por isso, tem muita fome, no frio tem gente que passa aperto porque mora em barraco, o vento entra pelos buracos e assim as pessoas adoecem, tudo. Então assim, e o que a gente pode fazer? Né? Ver, julgar. E o que a gente pode fazer? Como que a gente vai agir? Aí o pessoal dava sugestão e a gente votava e a gente partia para poder fazer aquilo que foi decidido em grupo. Foi daí que nós conseguimos a água, a luz, o esgoto, o calçamento, conseguimos a escola, conseguimos até a igreja.
né? Porque a história da igreja aqui na Santa Cândida também foi outra peça, porque aqui não tinha, e a presidente da SPM do bairro, a dona Aparecida, ela era evangélica. E o padre Isnar, na época, ele era o pároco de São Benedito, ele não queria atender aqui por causa dela e tal. Então, assim, quando a gente começou a pensar que a gente tinha que ter um salão para a igreja, para a gente reunir, porque os padres dominicanos estavam acompanhando a gente nas comunidades de base, então que a gente começou a pensar que teria que ter um lugar, nós começamos a correr atrás. Aí uma vez nós fomos lá na igreja de São Benedito, o padre Isnar expulsou a gente de lá, nós xingamos ele pra caramba, eu e a Sueli, acabamos, chamamos ele de sepulcro caiado, cheio de podridão por dentro, e falamos, aí eu falei assim, a gente tem que ser ecumênico. Aí ele pegou e falou, ecumenismo para mim é quando os outros ajoelharem diante da igreja católica. Eu falei, ô senhor, seu desgramado e tudo. Então eu e a Sueli, nós duas, depois a gente brigava, mas depois chorava, vinha chorando pelo caminho. Quando a gente foi expulso também pelo Dom Geraldo, que aí nós fomos lá no Dom Geraldo pedir para ele assinar um caderno de ouro, um livro de ouro, para a gente começar a pedir dinheiro para construir a sede da Sociedade para o Melhoramento aqui da Candinha, né? Aí ele deu um perdido na gente, marcou 10 horas a gente estava lá. Não atendeu, depois a secretária dele mandou a gente voltar 1 hora, não atendeu. E nós sem almoço, sem nada, eu, a Sueli, a Beth, sem almoço, sem nada. Aí nós ficamos lá. Quando chegou 4 horas da tarde, como foi o padre Jaime que orientou a gente, aí nós fomos lá no padre Jaime, falamos, padre Jaime, a gente vai embora porque são 4 horas, a gente está morrendo de fome e o bispo não atende a gente. Aí ele pegou e falou, pô, gente, vocês ficaram o dia inteiro e vão desistir assim? Não desiste não e tudo, né? Aí deu café pra gente com pão e falou, não desiste não. Aí a gente teve a ideia de ligar lá para a Cúria Metropolitana, aí a secretária entendeu, ela não sabia quem era, né? Ah, o Dom Geraldo está? Está. Ah, tá, muito obrigada. Aí nós chegamos lá, nós viemos falar com o Dom Geraldo. Não está, tá sim, porque nós ligamos para você. Ele falou. Aí ele estava lá na sala dele e falou, deixa entrar, deixa entrar. Aí ele pegou, foi falando com a gente assim, nós levamos susto, né? Ele falou assim, pois é, eu não quis receber vocês de manhã, vocês temaram e vieram. Não quis receber de tarde, vocês temaram e vieram. Agora desembucha. Aí eu olhei para a cara da Sueli, a Sueli olhou para mim, olhou para a Beth. Aí eu falei, ô Dom Geraldo, nem lá no morro a gente fala assim com os outros. Nem lá que a gente não tem educação, a gente não trata assim aos outros. E nós viemos aqui para poder pedir o senhor para assinar um livro, para a gente construir alguma coisa lá no nosso bairro. Mas não precisa assinar nada não. O senhor vai para o inferno, o senhor é um sepulcro caiado, nós não queremos nada do senhor não. O senhor é um falso cristão e tudo. Tchau e benção para o senhor. E saímos. Aí depois descemos chorando aquela Avenida Independência e tal. Aí chegando aqui a gente passou para a comunidade o que aconteceu. Aí, não, vamos fazer aí a comunidade base, tal, todo mundo bem politizado. Vão escrever uma carta, vão fazer uma abaixo-assinada e denunciar esse bispo para a CNBB. Eu tenho a carta até hoje. Isso foi antes, foi quanto? Você já estava na faculdade ou não? Já estava na faculdade. E foi antes da anistia? Assim, foi antes da anistia. Aí, eu tenho a carta, depois eu vou procurar, está no meio dos documentos e tudo, né? Então, assim, a gente queria, assim, a gente acha que isso faz parte da história da igreja, que eu acho que é um outro capítulo que tem que se escrever sobre a igreja da Santa Cândida, porque a gente lutou muito e levou muito na cabeça para conseguir o terreno para construir a igreja católica. E a gente queria construir a igreja católica justamente para poder juntar toda a comunidade. Era um desejo da comunidade, assim como a escola também. Era um desejo de toda a comunidade, porque vira e mexe, todo ano, os meninos da Santa Cândida não conseguiam estudar, porque quando a gente chegava lá não tinha mais vaga. Então até que as mães perderam a paciência e começaram a lutar para ter escola aqui no bairro. Aí nós começamos, aí nas reuniões de comunidade de base, nós decidimos fazer uma carta para o prefeito, na época era o Melo Reis, nessa época ainda não tinha
Foi em 84 que acabou a ditadura, 85 que acabou a ditadura e que elegeu o prefeito. Ele era da Arena e ele não queria dar a terra para ele, também deu uns perdidos na gente e tudo mais, até que o marido de uma colega minha que fazia filosofia, ele era professor da universidade, o Antônio Teixeira, e ela era a Aurelice Simões de Carvalho. Então ela falou: Tuninho, ajuda as meninas lá da Santa Cândida, o pessoal está lutando para ter um terreno para construção da igreja. Aí ele foi e falou com o Melo Reis: ô Melo Reis, dá o terreno para elas lá, deixa de ser maldoso. Aí ele falou que não ia dar, que não ia criar cobra para picar ele. Aí numa reunião que a gente foi, a dona Nilza pegou e falou com ele: ô Melo Reis, você acha que a gente precisa da igreja para poder ensinar as coisas para a gente? Nós não precisamos não, nós sabemos pensar. Até seu filho mesmo, se a sua mulher jogar um prato de comida fora e em seguida vier alguém pedir comida, ele vai pensar: ué, minha mãe está jogando comida fora e está chegando alguém que não tem que comer. Não precisa ensinar não, a gente vê as coisas, a gente aprende percebendo as coisas e tudo, né? Então ele falou: vou dar o terreno para vocês e tudo, mas vocês não vão meter o pau, porque nessa época a igreja estava metendo cacete nos militares e tudo mais, e então ele pegou, aí a gente falou assim: a gente quer o terreno, agora o que nós vamos fazer, né, nas nossas leituras, nas nossas discussões, isso aí a gente não pode garantir. Aí ele assinou e deu, aí o Vicentão entrou no meio, fez uma troca maldita. Aí onde a escola era o terreno da igreja, e onde a igreja, é a igreja da Santa Cândida, era a associação dos moradores, que a gente construiu de mutirão também. E a igreja, pois então a gente tem que ir na igreja para ver. Eu vi a escola. A igreja é perto da escola? É, assim, a escola, descendo assim, está a igreja. E isso vocês conseguiram. Quanto tempo demorou para construir a igreja, entre o terreno e... Ah, demorou muito tempo mesmo, muito tempo. Assim, começou a escola ela tem 35 anos, né, e tudo. Teve até a festa dos 35 anos da escola. E aí a igreja, ela foi mais rápido, né, quer dizer assim, porque o padre Gaio assumiu a liderança e começou a juntar os moradores para construir. Nessa época, quem estava construindo era o Vicentão. Aí o padre Gaio mandou ele vazar e falou que quem constrói a igreja é cristão, não é político. Tudo isso assim, a gente aprendeu assim, vindo dos padres das comunidades eclesiais de base. Assim, foi muito importante para a minha formação política. E agora vamos na faculdade. Nesse período, então, dessa militância, que era o movimento de bairro, né? Os movimentos de bairro dos anos 70, a comunidade de base e o movimento de bairro aqui. É nesse momento que você faz o vestibular e passa para a filosofia. É isso, E aí, o que muda a universidade? Que muda, como é que foi? O que foi entrar na universidade para você? Não, primeiro assim... 74 a 78, né? 79, e tudo. Não, foi assim interessante, mas assim também ainda era bem tapadinha, né, e tudo. Mas assim, depois assim que eu percebi que eu sofri uma lavagem cerebral muito grande dentro da universidade. Porque, assim, por exemplo, assim, eu chegava aqui em casa, né, eu ia para a universidade, os meus colegas, tudo de classe média, todo mundo bem de vida, rico, e a única pobre que morava na periferia era eu ia a pé da universidade, para a universidade, voltava, e chegava lá, quem assim me dava merenda era a Aurelice, eram minhas colegas, né, principalmente a Aurelice Simões, né, e tudo, que ela ajudou a gente na catequese aqui no bairro. Aí, eu comecei a estudar e ficava maravilhado com os filósofos Heidegger, Nietzsche, Karl Marx. Nossa, era chique estudar Karl Marx e tal. Estava na moda as três fontes, nós né? estudamos na mesma época. Aí, assim, eu chegava aqui em casa, minha mãe estava fazendo almoço e as minhas irmãs tudo aqui, eu sentava lá: gente, vocês são muito ignorantes, porque vocês não conhecem o Heidegger, porque hoje o nosso professor falou que o Heidegger falou isso, falou aquilo. O Nietzsche é maravilhoso, ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Que Zaratustra era isso? Que Zaratustra é maravilhoso e tal. Aí a minha mãe também ficava escutando, como se fosse escutando as novidades, né, de fora de um mundo que ela não conhecia, né? Aí até que um dia, eu lembro direitinho, ela estava com um pano
de enxugar vasilha assim no ombro, e eu lá contando. Nossa, hoje foi demais. Vocês já ouviram falar do Habermas? A minha irmã, não, nunca vi. Pois eu vi o Habermas. Nossa, ele fez isso, falou isso, falou aquilo. Falou. Então a minha mãe pegou e falou assim: você está falando desse cara? Você fala desse tal de Nietzsche, desse Heidegger? Ele sabe que hoje vocês vão comer angu com mamão verde porque não tem nada para a gente comer? Ele sabe disso? E tudo. Por que ele não ajuda? Você nunca falou nada com ele, não ajuda a gente? E tal. Ele sabe que aqui a gente não tem água, não tem luz, que você tem que chegar na universidade e buscar água e tudo. Ele sabe dessas coisas todas, seus colegas sabem e tudo, porque eu ficava maravilhada quando eu ia na casa dos outros lá, né? Não, eu aprendi muita coisa indo na casa dos meus colegas, mas assim, aí ela me passou um esculacho geral e tal. Então, assim, eu comecei a pensar, pô, não é que a minha mãe tem razão, porque eu ia para a casa da Aurealice, ia para a casa de outros mais, e lá a gente sentava numa mesa maravilhosa e tudo, aí eu ficava sonhando com aquilo e tudo. Então, assim, eu pensei, poxa, eu nunca pensei nos meus irmãos enquanto eu estava comendo as coisas boas na casa dos meus colegas, que eu ia estudar nos grupos de estudo e tudo. Então, assim, eu comecei a perceber que assim, tinha uma coisa errada, que eu estava virando as costas para a minha comunidade. E que eu tinha que estar aqui para transformar, né, para mudar, para fazer as mudanças, fazer a transformação. E também porque quando o bicho pegou, né, que apertou o regime, o pessoal da classe média que estudava se juntou e se defendeu. E eu fiquei jogada aqui na Candinha. Eu falei, ah, é? Então, isso eu quanto? 77, 78? 78, quase 78. Aí voltou e veio... E tudo. Aí eu lembro direitinho que assim, a gente fez uma reunião lá no pátio do CHL e tudo, e eles discutiram isso. Aí alguém perguntou, e a Denilde? Aí, né, a Denilde, tem o bairro dela. Aí nesse dia, eu desci a pé da universidade, né, pensando nas palavras, nas discussões. Aí eu tinha um dinheiro, né? Aí fui assistir a vida de São Francisco de Assis e Clara de Assis. Aí depois que eu cheguei em casa, aí eu cheguei e falei assim, ó, universidade para mim já era. Eu vou terminar porque eu comecei, porque eu gosto das matérias que eu estudo, gosto das coisas que eu estudo, mas agora minha casa é a Candinha, meu lar é a Candinha, meu povo é a Candinha, é aqui que eles vão me defender do que vier, do que der e vier. E tudo. Então, assim, foi aí assim, que eu fiz a ruptura com a universidade, com todo mundo. Você fez isso, você narrou isso 2 vezes, né? Você fez também quando estava quase se tornando freira. É a mesma narrativa, né? Você volta. Mas vem cá, e o movimento negro? Porque eu li em alguma dessas entrevistas que você começaria a militar no movimento negro na universidade, ou não? Você foi assim, eu comecei a militar no finalzinho já da universidade, porque eles tinham um grupo de negros aqui, de movimento negro, chamado GEABA. Isso, e aí eles reuniam lá na Galeria Pio X. Então lá que eu comecei, assim, perceber o que era racismo, e fui vendo quanto que eu tinha sofrido de racismo desde quando eu estava no primário, e eu nunca percebi que eu estava sofrendo de racismo, porque eu achava que era assim mesmo, preto tinha que sofrer, levar na paulada mesmo. E a minha mãe virava e falava, você não vai participar de nada porque o pessoal branco só quer os pretos para poder ficar de fraldinha gritando viva Princesa Isabel, então você não vai. E eu ia porque, assim, eu ia mesmo porque eu gostava, porque eu era teimosa e tudo. Então, assim, eu comecei a participar do GEABA e era um grupo de estudo, chamava Grupo de Estudos Afro-Brasileiro Acotirene. Então, assim... E eram todos alunos da universidade? Tinha a maioria era alunos de universidade, mas tinha gente que era de bairro mesmo, trabalhador e tudo. Então, assim, eu comecei a minha militância dentro desse movimento do GEABA, que eu comecei a aprender. Depois eu participei do Grupo União em Consciência Negra, do MNU, Movimento Negro Unificado aqui de Juiz de Fora, e tudo. E depois também eu fui percebendo, assim, algumas outras coisas, assim, que não me agradavam, porque, assim, igual eu li o Malcolm X, né, os outros não leram, e tudo. Então o Malcolm X falou que quando os negros que mudavam de vida, melhoravam de vida, eles se espelhavam nos brancos. Eles tinham como
herói, como assim, como que fala? Eles tinham os negros, os brancos como referência, os brancos ricos. E começavam a zoar os pretos pobres e tal. Então, assim, eu comecei a pensar, falei, pô, não é que é verdade? Porque os pretos dos bairros estão cada vez mais abandonados e o pessoal fica lá falando, eu sou uma negra gata, e a gente não é negra gata nenhum e tal. Então, assim, e o pessoal da Candinha, o pessoal das periferias, que eu andava nas periferias toda de Juiz de Fora. Onde que tinha reunião, falava, estava eu lá para poder participar, porque eu gostava. E aí, assim, eu comecei assim, a ficar mais dentro aqui do nosso bairro, discutindo a questão do negro, dentro da nossa comunidade, com as pessoas. E aí foi, assim, chegou a rádio em 97, aí na rádio a gente juntou todo mundo e todas as coisas que a gente discutiu a vida inteira se juntou dentro da rádio. E era uma rádio comunitária que foi fundada pelos moradores do bairro, juntamente com o Grêmio Estudantil aqui da Escola Cândido Mota Filho. E aí era assim, eram todos nós, até o Luiz Cláudio ali, ele participou da rádio, né, Luiz Cláudio? Da Rádio Mega, fazia um programa aqui, né, de música popular brasileira, de MPB, muito bom por sinal. Então, assim, éramos nós que conduzíamos a rádio. Então, assim, outro horizonte abriu para nós, porque a gente começou a perceber que a mídia não estava no nosso serviço, a nosso serviço, que a mídia estava a serviço de uma classe de poderosos e que ela não nos representava. Então, aí a nossa rádio assim, resolveu assim, que a gente tinha que ser a voz das periferias, a voz daqueles que não tinham voz. Deixa só para entender quer dizer, a rádio a partir dessa virada de 97, que aí já é 97, 95, 97, né? Já teve constituinte, aí viramos, estamos num mundo, naquela democracia que a gente achou que tinha dado certo, agora não temos mais tanta certeza. Mas aí, então, para fechar os anos 80, eu também li que você se aposentou como bibliotecária, não sei bem de que instituição, e como professora do município da rede. Da rede. Quando você entra, quando você começa essas duas profissões? A biblioteca, eu comecei por causa do Padre Jaime, né? Que eu tinha. Se você vê como é que o universo vai tramando. Porque eu já tinha contato com os padres, né? Quando eu morava lá na Fazenda Santa Luísa, e lá ia muito em floresta com eles e tal. Então, assim, eu conheci o Padre João Fagundes, que ele foi meu professor de história da igreja na universidade. Conheci o Padre Jaime, quer dizer, eu já conheci o Padre Jaime, que foi meu professor de ética na universidade, um excelente professor, por sinal, e tudo. Então, quando ele resolveu recuperar a biblioteca redentorista, né, aí, assim, ele me deu uma oportunidade de trabalhar lá. E tudo. Aí eu trabalhei lá de 1977 a 2008. Era a biblioteca do seminário? Era do seminário. Depois ele transferiu a biblioteca para cá. E aí, assim, ficou uma biblioteca aberta ao público. E assim, ele assim, foi muito gente fina comigo, porque mesmo dentro da biblioteca tinha uns casos de racismo muito grande, mas aí eu já estava mais esperta, aí eu já respondia assim. Teve um aluno da universidade, que assim, o professor Henrique Oswaldo foi lá, separou uns livros, que era para poder fornecer para os alunos dele no trabalho que eles iam fazer. Então eu sabia todos os livros, porque ele passou para mim e eu separei. Aí chegou um aluno lá e falou assim, eu vim aqui, assim, atrás do Padre Henrique. Eu falei, não está aqui não, e tudo. Mas eu vim pesquisar uns livros dele. Aí eu falei os livros do trabalho do professor. Ele, mas você não vai saber o que é não. Cadê o Padre Jaime? Aí eu falei, tá lá em cima atendendo pessoas, eu vou esperar ele. Aí foi lá para cima e ficou esperando o Padre Jaime. Aí depois de muito tempo ele chega todo sem graça e o Padre Jaime chega em seguida. Olha, Denilde, você não sabe os livros? O Henrique Oswaldo deixou os livros para você, não? Eu falei, deixou, mas ele não perguntou e tudo. Aí ele pegou e falou comigo assim, eu não sabia que você trabalhava aqui, que você cuidava dos livros, pensei que você fazia faxina daqui. Eu falei, pois é, mas eu cuido dos livros. Aí o Padre Jaime falou, ela conhece mais da biblioteca do que eu, e tudo, né? Aí eu falei assim, poxa, mas esse pessoal não tem jeito, né? Veio uma vez que um louro de olhos azuis perguntou, você fez filosofia?
Eu falei, preto pensa também. Aí eu aprendi a responder, e era assim, e é muito caso, o último caso quer dizer, o último caso, um dos que me marcou muito também, foi quando a rádio estava no ar, aí me chamaram para poder participar de uma mesa redonda lá na universidade, sobre rádio e sobre comunicação, com uma mulher que trabalhava na Globo, a Blima Bracher, e mais uma de São Paulo, e aquele que era dono da TV Integração, o Omar Pérez. Aí tá, eu fiquei lá, participei da mesa e tal coisa, e depois eu tinha que subir correndo para desligar o transmissor da rádio. Aí elas me deram carona até aqui, no caminho eu falei que eu trabalhava na biblioteca da Igreja da Glória, que eu era auxiliar de biblioteca. Aí ficou assim, aí tudo bem, passou muito tempo, uma das que estava comigo no carro, ela pegou, foi lá na Igreja da Glória pegar não sei o quê, então pegou uma certidão e falou, vai lá embaixo tirar na biblioteca, tirar xerox, e eu estava lá. Aí ela falou, quando você falou que trabalhava na biblioteca, eu não acreditei. Aí eu falei, pois eu que não acredito que você não acreditou em mim, que preto não pode trabalhar em biblioteca e tudo. Então, assim, o racismo, assim, teve um tempo que eu não percebi, depois eu comecei a perceber até demais, depois que eu comecei a participar com o GEABA. Você continuou no GEABA? Não, o GEABA acabou e assim, agora o meu grupo é o grupo coletivo Voz da Rua, né? Porque assim, a gente tem as nossas demandas, inclusive dentro de movimento negro, né? A gente tem as nossas demandas próprias da periferia. Com raiz com a questão da periferia, né? Entendi também essa... E o concurso para professora? História, né, minha colega? História, foi. Apesar da formação em filosofia, mas ensinou história. Não, é porque o padre João Fagundes, ele me orientou que eu podia, que ele saiu uma lei e falou que filósofo era só fazer as matérias que complementassem. E como eu gostava muito de história também, eu já tinha feito um montão de crédito de história da filosofia, da igreja, não sei o que lá, tudo. Então, assim, foi fácil para mim. Eu fiz o estágio no João 23 e consegui a licença para dar aula de história. Aí eu fiz no concurso no primeiro governo eleito democraticamente, que foi na época que o MDB ganhou aqui em Juiz de Fora, né? E aí teve concurso com o professor Romão, que foi meu professor na Universidade Federal também. Isso é o que, 82, 85? Não, 85. 86. Aí ele fez um concurso, eu fiz o concurso, passei, né? Não acreditava muito que eu ia passar não, mas assim, eu passei em 7º lugar. Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura, né, a partir daí. Certo. E aí, aqui, como é que veio a ideia da rádio? Porque você fala assim, que aí veio a rádio, mas assim, um dia você acordou, vou fazer uma rádio, não é assim, né? Não, é porque o meu irmão, ele mexe com eletrônica, então ele todo dia ele ia para a escola Cândido Mota Filho para pôr a rádio escola no ar, na hora do recreio. E quem dirigia essa rádio... tal da rádio escola. Aí quem dirigia essa rádio escola era o pessoal do Grêmio Estudantil da escola. E assim, nas conversas, eles falaram assim, vamos montar uma rádio pra gente, para poder tocar as nossas coisas. Porque tem muita gente que produz música, escreve poesia e escreve textos e não tem oportunidade de mostrar. Vamos criar uma rádio. Aí todo mundo topou, o Grêmio abraçou a ideia e aí a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma pesquisa na comunidade, se a comunidade achava legal. E muita gente riu. E na época eu não participava, porque nem eu acreditava também, achava que era uma viagem deles, né? E tudo. Então, assim, a comunidade, não, vamos embora, vamos ver o que esses meninos vão fazer. Aí começou, assim, os experimentos. Primeiro, eles tentaram construir um transmissor, mas aí o transmissor vazava nas rádios, nas TVs, o pessoal reclamava e tal. Aí, assim, tentavam e tudo. Ele, o meu irmão, o Du, o menino lá de Santo Antônio, que saca pra caramba de eletrônica, sem nunca ter estudado eletrônica na vida. Aí ele tentou e tudo. Aí meu irmão falou, vamos comprar um transmissor, porque ele já vem com harmônica, vem com filtro, vem com tudo, não vai dar problema. Mas era muito caro. Aí ele tinha um carro, vendeu o carro dele, e o padre João completou o valor. O padre João Fagundes, eu cheguei e falei com ele. Aí ele pegou, não, deixa que a gente dá, assim, que é para ajudar a comunidade. Tudo. Aí compramos o transmissor no dia 19 de junho,
Aí antes da gente entrar no ar, teve várias assembleias com os moradores para saber se era isso mesmo, se o pessoal ia abraçar, porque a gente sabia as consequências de funcionar sem a legalidade, na ilegalidade e tal, né? Então, assim, o pessoal, não, vamos, a nossa rádio já começou a brigar e tal, falar queremos a nossa rádio, e aí entrou no ar no dia 19 de junho de 1997. Gente, aniversário ontem. É? Ontem foi 19 de junho. Pô, aí foi. Aí entrou nesse dia e tal, aí ficou uns 15 dias de experimentação. Né? E quem cuidava da rádio nesse período de experimentação eram as meninas de 12 anos que ficavam na rua brincando de bola, de queimada e assim, e pondo os discos, né? Tocar, porque era vinil na época ainda, né? Então, assim, aí depois que viu, estava tudo certinho, as transmissões estavam ok e tal, aí foi feita uma assembleia para o pessoal escolher os programas, né, para definir os programas, definir como seria a rádio, né, assim, então definiram que a rádio teria que ser uma ponte para a fraternidade, para levar informação, formação, educação e consciência, sem assim violentar a crença de ninguém. Seria uma rádio plural, tanto a nível político quanto a nível religioso. E aí, na outra reunião seguinte, o pessoal começou a escolher o que ia fazer. Aí chegavam, eu quero fazer de funk, eu quero fazer de rock. Aí eu comecei a perceber que o Santa Cândida era rico pra caramba, porque tinha gente que escutava blues, que escutava jazz, que gostava de rock pesado e tudo, que eu achava que não era coisa assim de periferia, né? E tudo. Então, montou a programação com 35 programas. E aí, quando a rádio começou a funcionar e ficou bacana, né, e tudo, a programação, outras pessoas começaram a chegar para fazer programa. E aí, a rádio, ela passou a ser foi um estrondo, porque o pessoal escolheu o nome Mega mesmo, porque Mega significa estrondo. Né, significa barulho, aquilo que chegou para abalar. Então a rádio chegou para abalar mesmo. E durante o período que a gente teve no ar, a gente conseguiu abalar. Tinha gente que achava até que a gente era a rádio oficial, né, e tudo. A gente recebia correspondência do pessoal do Tribunal Regional Eleitoral para a gente participar como imprensa lá da rádio, das reuniões dele, né, e tudo. Teve uma vez que aconteceu até uma coisa interessante. Porque eu estava na reunião, né, eu já estava na rua mesmo, aí o pessoal pediu para me representar. Aí tinha um cara da rádio Tatiaba, me deu vontade de esganar aquele cara nesse dia. Aí ele começou a falar, tem muita rádio que é ilegal e está aqui. Aí o juiz falou assim, mas como que eu vou saber quem que é ilegal e tudo mais? Aí ele falou, telefona. Eu então sintonizo a rádio. Eu dou até os... E olhava para minha cara, né? Aí eu fui no telefone e falei, gente, desliga a rádio. Porque tá dando ruim aqui embaixo. Então, e se telefonar, vocês não atendem nada, não. Aí eles, tá bom, pode deixar, que a gente desliga. Aí não aconteceu nada, não, e a gente continuou, né? Depois eu fui na dele e falei assim, aqui, você tá pensando o quê? Que a gente é rádio pirata? Piratas são vocês, porque a gente não corre atrás do ouro. Vocês é que correm atrás do ouro. E nós só estamos correndo atrás de organizar a comunidade. Isso não é ser pirata. Nós somos rádio comunitária e tudo. Então, assim, nós assim, acompanhamos as eleições, acompanhamos o carnaval, a gente mandava repórter, né? Tinha um programa relativo ao carnaval, a gente tem tudo isso naquele armário gravado ali, tem assim, é isso que eu estou organizando. Né, e tudo, então, assim, a rádio foi uma experiência, assim, maravilhosa. E o tal do Jornal do Poste é anterior à rádio? É anterior. Né? É os Nessa anos época, 80, né? Assim, final dos anos 70, a gente nem sonhava com esse negócio de rádio. Rádio, a gente achava que era uma coisa impossível para nós. E agora, isso aqui, esse papo depois vai continuar, mas, assim, um pouco fechando, e o coletivo atual, né, e o hip hop, o que você falou, você viu que era plural, que tinha jazz, blues, sabe? Como é que chega esse coletivo atual, que você está mobilizando uma juventude, assim, né? Desde o seu movimento na juventude, o pessoal dos anos 90, você já era um pouco mais velha, agora você está com essa meninada de novo aí, tipo, né? Mas como é que o hip hop chega e esse novo coletivo, essa experiência atual? Porque já existia hip hop, começou aqui nos anos de 82. Então, conte a história do hip hop. Começou em 1982,
quer dizer, o primeiro movimento hip hop no Brasil foi em 1980 na Praça de São Bento. De lá se espalhou por todas as periferias da cidade, chegou aqui em Juiz de Fora. Então tinha um grupo de dança chamado Electro Machine que começou a dançar uma parte do break, né, e tal. E aí, assim, nos bailes black da cidade, se dançava muito break e o hip hop começou a se aglomerar, porque o hip hop são 5 elementos, né, e tudo. Então tinha o break, mais breaker do que, mais b-boy do que tudo, tinha os rap, começaram a surgir os rappers, né, o pessoal que cantava rap, grafiteiro, assim, mais ou menos, né, e tudo. Então, quando você ia nesses bailes? Como é que era a sua relação com esse movimento nos anos 80? Não, eu ia quando, assim, eu ia com meus alunos, mas eu era metaleira, então... Ai, não, me muito, né, assim, muito disso, não. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, aí, assim, a equipe de som do meu irmão ia fazer baile em Santo Antônio, eu ia com as minhas alunas como uma maneira, assim, de estar junto com falou elas. seu irmão 2 vezes, eu notei que eu perdi essa pergunta. Vocês eram quantos filhos? Nós éramos 5, e só o meu irmão, só o nonô de homem, né, o resto tudo mulher. E as meninas estudaram como a sua mãe queria e ele também? Também estudou. As minhas irmãs, uma delas formou em letras, né, a Marilda, a Reinalda é bióloga, né, formou em biologia, a Helenive em música, ela dá aula de música, e o nonô fez eletrônica. E todo mundo ficou no Santa Cândida? Ficamos no Santa Cândida. E aí, assim, o hip hop entrou na rádio porque foi aberto um espaço. Tinha um programa chamado Hip Hop Brasil, né, que o nonô fazia, depois eu comecei a fazer, porque eu entrei na rádio, na verdade, porque eu achava que os moleques deixava tudo muito sujo, então eu ia lá limpar para o dia seguinte começar a limpar. Depois eu comecei a perceber, porque a gente fazia reunião aqui no bairro, andava, gastava um chinelo danado para chamar o pessoal e não ia quase ninguém. Quando falava na rádio, juntava todo mundo, ia um montão de gente. Falei, é aqui que eu vou ficar. E tudo aí eu comecei a ficar na rádio e tal, assim, tentando entender. Na primeira vez que a rádio fez a estreia oficial dela aqui no bairro com um programa, e eu cheguei aqui e estava todo mundo movimentando, aí a rua parecia assim, todo mundo ligado, a rua inteira ligada, dava até eco, todo mundo sintonizado na rádio. Eu falei, tadinho, deixa eu sonhar, essa rádio não vai longe não. E tudo, mas aí ela durou 10 anos, né? Aí o hip hop entrou porque começou assim, a abrir espaço para ter programas de hip hop. E aí tinha mais programa de hip hop do que, assim, junto do que outras coisas. Tinha Impacto do Rap, Conexão Hip Hop Brasil, né? Tinha até um programa de música eletrônica chamado Mega Ruído, que era do Paulo Beto, né? Programa de assombração, um mega fenômeno, né, e tudo. Então, assim, o hip hop começou a crescer. Teve um tempo que ele foi bom, aqui de 82 a 94. Aí, quando o PMC foi embora para São Paulo com o Líder Boy, o hip hop caiu, né, porque eles que eram os líderes da nação hip hop, aí eles foram embora, o pessoal desistiu. Quando a rádio começou a fazer programa e falar da cultura hip hop, o pessoal foi se juntando, e aí nós construímos uma posse de cultura hip hop chamada Posse Zumbi dos Palmares, que agregava todas as... Não, Zumbi dos Palmares foi depois. Foi a Posse Visionária Antônio Conselheiro. E tudo. Então era Antônio Conselheiro porque na vila do Antônio Conselheiro, lá na cidade dele, né, tinha muita gente diversificada, então o hip hop era muito diversificado e tudo. Aí, assim, aí a gente começou. Onde o sinal da rádio pegava, a gente ia lá para poder fazer uma reunião com o pessoal que gostando do rap, tudo. Então, assim, da cultura hip hop. E aí que o hip hop de novo renasceu na cidade, né, e tudo. Aí depois, como a Posse Antônio Conselheiro era muito diversificada, e aí nós começamos a estudar cultura, ter contato com o pessoal de Brasília e tal, né? E aí, né, nesses contatos com Brasília, nós fomos percebendo o que era a cultura hip hop, começamos a estudar a cultura hip hop. Aí o Jagal, né, que era um b-boy ali do São Bernardo, então ele começou a falar que a gente tinha que direcionar a cultura hip hop para o centro da cidade, para a classe média, porque a classe média que ia fazer o hip hop crescer. Aí nós discordamos.
Nós aqui do Morro discordamos, falamos que o hip hop nasceu no gueto, era cultura negra de resistência, e para nós a cultura hip hop era uma cultura de resistência, que a gente mostrava a nossa arte, se valorizava, saía da invisibilidade e também mostrava que a gente era inteligente, que a gente sabia mandar as letras e sabia mandar as informações através do rap. Aí, assim, nós construímos, aí separamos, eles ficaram para lá e nós construímos aqui em cima e com outras pessoas da periferia a posse Zumbi dos Palmares. Né? Aí, depois da posse Zumbi dos Palmares, quando a rádio fechou, a gente ficou meio que atordoado um tempo, né? Quando foi fechada pela Polícia Federal. Aí a gente ficou meio atordoado um tempinho, aí começamos de novo através do Armadilha do Gueto e depois a gente sentiu necessidade de mudar a narrativa da comunidade Santa Cândida e a visão que o centro da cidade tinha de nós, né? A visão que o asfalto tinha da periferia como uma coisa ruim. A mesma visão que o Francis Fanon tem, que era um lugar feio, o pessoal era feio, era tudo burro e tal. Então a gente começou a mudar a narrativa. O coletivo Voz da Rua, ele surgiu para mudar a narrativa das pessoas e a nossa, sobre a nossa, como a gente via a nossa comunidade, né? E que a gente queria que o pessoal analisasse as coisas pela verdade, não pelo que a mídia estava induzindo o pessoal a pensar. E aí nós começamos o Coletivo Voz da Rua, começamos primeiro com eventos, porque aí a gente fazia assim, muito eventos, trouxe o Eduardo Facção Central, o Dex, esse pessoal todo da cultura do hip hop nacional, né, os pesadões mesmo, justamente para poder mostrar, se eles vão na Candinha, o pessoal da Candinha não é tão bandido, não é tão ruim assim e tudo. Então, assim, a ideia nossa era isso mesmo, que a gente, assim, estava começando, não, se eles vão lá, é porque o pessoal de lá tem alguma moeda para trocar, alguma coisa, informação para trocar, essas coisas todas, né? Aí, assim, o coletivo evoluiu, né? Os nossos eventos principais eram o Agosto Negro, que a gente escolhia um tema. O primeiro Agosto Negro foi aquele ali, ó, aqui que está nesse quadro. Informação é o quinto elemento. Foi quando o África Bambata falou que a cultura hip hop sem informação é como uma casa que você fizesse o muro sem pôr cimento. Então, o conhecimento é o cimento que mantém a parede da cultura hip hop em pé e tudo. Então, por isso que o nosso primeiro tema foi esse, é o quinto elemento. O hip hop é o quinto, a informação é o quinto elemento. E aí, assim, cada ano a gente escolhe um tema diferente e sai para as escolas levando informação. E quando a rádio fechou, que a gente não tinha mais assim o nosso canal de falar com as pessoas, a gente começou a falar através desses encontros e através do Islã de Perifa, que ele sucedeu à rádio. Então, assim, para nós, o Islã de Perifa, pelo menos para mim, tá, gente? Para todo mundo, eu acho que é também, porque todo mundo sabe que a poesia, ela leva informação. E outro dia, arrumando os arquivos da rádio, eu achei, assim, um artigo, uma carta dos meninos escrevendo para a prefeitura, falando que a poesia era a nossa fala também, era a nossa linguagem, né? E que o rap era a poesia, essa coisa toda. Então, assim, eu vejo hoje o Islã de Perifa e os Islã, assim, as poesias dos pessoal aqui do Islã é como uma forma de levar a informação, a mesma informação que a gente levava na rádio. Né, assim, e eu acho que atinge os objetivos, a poesia, né, que a Jéssica faz, o Arthur faz, o Mohamed faz, tal, os outros todos fazem, o Giovanni, assim, as poesias que eles fazem, eles atingem na jugular, porque quando a gente fazia um programa, a gente passava informação para o pessoal pensar. Quando eles recitam uma poesia, eles também estão despertando nas pessoas a ideia de pensar, a ideia de sentir, que eu acho muito mais legal, porque quando a gente fazia catecismo aqui, a nossa coordenadora de catecismo, a Aurelice, ela falava que primeiro entra pelos sentidos, você sente, e depois você faz, quando você põe para fora aquilo que você sentiu, então você está escrevendo, você está passando informação quando você transforma o que você sentiu em linguagem para as pessoas, né? E tudo. Então a poesia é isso. Eles sentem e a gente interpreta
do nosso jeito, que bateu no nossa cabeça, bateu no nosso sentimento, então você começa a perceber a realidade como que ela é. Então eu acho que a poesia é super importante, muito importante mesmo. Né, assim, né, o alcance dela é muito grande e vai crescer muito mais ainda, porque a gente precisa de informação, a gente precisa de conhecimento, e a poesia passa informação, ela passa conhecimento, ela passa sentimento, ela é uma maneira assim delicada, assim que eu digo assim, né, assim, delicada entre aspas, porque às vezes os versos são sangrentos, como diz, né, o Eduardo, mas assim, ela entra de um jeito sem violentar a gente, ou, assim, ou melhor, ela violenta os nossos sentimentos, violenta a nossa burrice, né? Porque aí permite, a poesia, ela permite a gente questionar. Ela veio para incomodar, a poesia incomoda, os versos incomodam. Então, quando você se sente incomodado, você começa a pensar, você começa a agir e começa a mudar e querer transformar em volta também, né? E tudo. Então, eu acho super importante o coletivo hoje em dia tá com essa força que é a poesia, e a gente continua. Agora, com relação eu estar desde o começo, porque eu acho assim, para falar a verdade, eu acho que o pessoal eu fico até emocionada de falar, mas eu acho assim que o pessoal do coletivo, da cultura hip hop, são pessoas muito generosas. Porque numa sociedade que a gente vive, o velho, né, eu sou velho, eu tenho 67 anos, a gente sofre muito preconceito, muito descrédito, primeiro porque a gente não produz mais, né? Eu não produzo mais, estou aposentada. E outra coisa, eu não consumo, mas não consumo por opção e também porque a gente não pode, com o salário que a gente ganha, não dá para você ficar consumindo adoidado, e eu já sempre fiz a fé de não ser consumista, né, nessa sociedade capitalista. Então, assim, eu acho assim que é uma amizade assim seria assim, uma coisa assim, improvável, uma mulher de 67 anos com os meninos de 15, 17 anos. Tem gente que acha estranho e tudo, né? Mas assim, eu vejo assim que o pessoal é generoso porque aceita a gente do jeito que a gente é, não tem preconceito, né? E assim, e a gente está naquela tradição africana de assim aceitar as nossas raízes, né? Os nossos antepassados e crescer para que os futuros, os descendentes, né, também aproveitem deles tudo que, assim, que a gente está passando. Então eu acho tudo isso assim, muito importante. Eu não tenho vergonha de estar no coletivo, de andar com um monte de gente. Agora, eu só não gosto de gente jovem, eu só não gosto quando o pessoal fala assim, os meninos da Denilde, eu fico indignada porque é um pessoal muito preconceituoso, essa classe média. Eu tenho uma raiva danada porque eles assim, quantas vezes eles no começo da posse Zumbi dos Palmares, eles não queriam ouvir as pessoas da posse Zumbi, porque eram meninos de 17 anos e tudo. Então, assim, aí a gente tinha que brigar para eles respeitar os meninos. Tinha que brigar para respeitar todo mundo. E tem que brigar para me respeitar, porque eu não sou gagá. Eu sou velha, mas não sou gagá ainda, né? Pode ser que eu tenha algumas coisas, dar umas escorregadinhas, mas assim, então assim, a briga é muito grande, né? Eles têm que brigar para serem respeitados e eu também tenho que brigar para ser respeitada enquanto velha, porque a sociedade nossa é uma sociedade preconceituosa, além do racismo, né? Então eu acho que por isso que a gente caminha legal aqui com o pessoal do coletivo, porque nós temos o mesmo sofrimento, as mesmas dificuldades, e a gente quer vencer essa dificuldade, esse sofrimento, né? A gente quer deixar uma coisa bacana para o pessoal que vem, né? E tudo, assim, a gente quer respeitar todo mundo e quer que todo mundo aceite a gente como é, como velha, como jovem, como homossexual, como negro, como branco, todo mundo, né? Assim, nós somos diversos, né? E tudo nesse ponto eu tenho que recorrer à filosofia, porque o Heráclito falou que é da diversidade que faz a unidade. Por isso que a gente é unido, né? Assim, o coletivo é unido. Por isso, sim, que eu respeito pra caramba o Arthur, que tem 15 anos. Para mim é como se ele tivesse a minha idade, porque ele fala coisas assim que na minha época eu não falava, que eu não tinha assim condição de falar as coisas que ele fala com 15 anos. Respeito a Jéssica, o Mohamed, muito mesmo, assim, o que eles falam para mim, eu escuto, reflito e
e respeito muito mesmo. E aí, eu acho assim que é uma relação nova que a nossa sociedade não tem. A nossa sociedade, ela separa os jovens, né, e tudo. Então, eu sempre falei muito para o pessoal, né, que eles falam assim, a juventude é o futuro da nação. Quando? Quando que essa juventude vai ser futuro da nação? Quando tiver 30 anos, 40 anos? Uma grande balela. O nosso tempo é agora, a nossa mudança é agora, a nossa transformação é agora. Tenha 15, 14, 13 anos. Entendeu que precisa mudar? É agora, né? E tudo. Então, eu acho assim, muito bacana esse relacionamento que a gente tem assim no coletivo, o respeito que a gente tem e que acho que, vou falar que nem um reigo, se a sociedade da classe média não entende, pior para ela, problema dela, não é problema nosso. Mas você é tudo menos improdutiva. E você está com os jovens porque você está onde sempre esteve, na vanguarda, né? Muito obrigada. Não, eu que agradeço, assim, tudo. A Jéssica, o Arthur, ela, esqueci o nome dela. Amanda, o Diago. E todo mundo, assim, né? O Luiz Cláudio está aqui, ele veio por causa de você. Né? Ele é uma liderança importante lá no bairro Dom Bosco e tudo, né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente não pode, assim, ficar separando, a gente tem que juntar, porque... Juntar. Não, e essa coisa da poesia do Rio, eu conheço pouco, estou conhecendo aqui com vocês, mas eu tenho uma filha que ela é militante LGBT, e é escritora, cineasta, e ela está agora começando a trabalhar exatamente com o Islã das Minas. Ela tem 37 anos, ela está absolutamente maravilhada com as poesias. Ontem ela só falava nisso, eu falei assim, olha, eu vou entrevistar. Nossa, aconteceu. É uma coincidência também, porque não estávamos nem nos falando. Mas porque tem uma potência nesse movimento que é assim... Nossa, quando a Karen... Dá esperança, né? Nossa, eles dão esperança pra gente, porque, assim, por exemplo, se não fosse os jovens do Islã de Perifa, do coletivo, eu estava trabalhando num asilo para ajudar as pessoas iguais a mim e tudo, né? Porque eu não gosto de ficar parado e tal, assim. Então, assim, eu acho assim que é uma esperança. Você sabe que tem luz no final do túnel e eu sei que essa geração que está vindo agora, essa geração do Mohamed, da Jéssica, do Arthur, do Marquinhos, de todo mundo, é uma geração que está vindo com muita potência e que vai transformar, porque eles têm muito conhecimento. Né? A sociedade não deixa a gente ter conhecimento, porque quem tem conhecimento é poderoso, porque conhecimento é poder. Né? E quando assim, a Karime Omor fez uma matéria no Tribuna de Minas sobre os islãs, aí ela veio entrevistar o Islã de Perifa. Então a ideia dela era fazer uma matéria só com todos os islãs. Quando ela chegou aqui e começou a entrevistar os meninos do Islã de Perifa, eu escutei ela falando com a assistente dela. Nós temos que fazer uma só sobre o Islã de Perifa. Eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais bem informados, eles são mais cabeça e tudo, então não dá para misturar tudo num saco só. Aí eu peguei e vim para dentro toda orgulhosa e rindo, feliz da vida, e tudo, porque é isso mesmo. E foi ela que reconheceu, não precisou de ninguém falar nada. Ela percebeu, porque salta aos olhos, né? O diferencial do Islã de Perifa é que o pessoal tem muita informação, muito conhecimento. Os outros não fazem poesia, né? Mas assim, eu não sei se eles têm a identificação com a periferia, porque a poesia é uma poesia, ela nasceu à margem, nasceu dentro da cultura hip hop, nasceu marginal, né, e tudo. Então, assim, a poesia, eu acho que a genuína poesia, ela nasce nas periferias, né, e tudo. Então, é mais ou menos isso. Eu sinto, assim, muito, assim, privilegiada, né, assim, e acho, mais uma vez, que o universo, ele sabe o que faz. A coisa uma das coisas a prova máxima que eu tive de que o universo, ele faz as coisas pra gente, ele conspira pra gente, foi a questão assim do Nicolas Ber ter vindo aqui para poder assim fazer um evento pra gente, assim, porque eu conheci o irmão do Nicolas Ber através do rock and roll, do heavy metal, né, e tudo. Aí depois o irmão dele ficou sumido para lá uns 30 e poucos anos, aí de repente
a gente se encontrou no Facebook e ele pegou, falou, aí já estava começando o Islã de Perifa, aí ele falou, chama o meu irmão para ir aí, ele vai gostar. Aí eu falei, mas eu nem conheço seu irmão, deixa que eu falo. Aí ele fez toda a área e tudo, e o Nicolas veio na boa, e eu achei assim super legal, porque eu nunca esperava, porque esse Henrique eu nem conheço ele pessoalmente, eu conheci ele através das cartas, através do Facebook e tudo. Então eu acho assim que o universo ele continua conspirando e vai sair uma coisa muito boa do coletivo, dos jovens da periferia, e eu acho que o futuro vai arrebentar o fascismo que aguarde, porque nós arrebentaremos eles. Se Deus quiser. Vamos sim. E há de querer. É. Bom, gente, muito obrigada de novo. De nada, a gente nem falou. Aqui, ó, então, se você... Quem? O Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, tudo bem, Luiz Cláudio? Aí, tá, prazer, viu? Agora, quando você quiser falar sobre o pessoal da floresta, tem a Neuza e o seu Carlos. Tá, no segundo semestre eu vou continuar, vou estudar um pouquinho mais a floresta e vou marcar com eles. Aí tem o Azarias também, que os pais dele, ele foi criado lá na floresta, o pai dele trabalhava e tal. Então, assim, né? Oi, não, mas agora, agora a gente já está tramando aqui as próximas. Se esquecer alguma coisa, já está gravado, já lembro. Não, eu tenho um dos filmes, o Memórias do Cativeiro, é muito engraçado, que o final é exatamente uma hora que não estava mais filmando e a gente começou a despedir do seu Manuel Seabra e tudo mais. Aí o seu Manuel Seabra falou uma fala lindíssima. E a gente lá nem ouvindo que os pretos velhos, eu penso, mas é uma falha grande sobre o patrimônio. Acabou sendo o final do filme, e talvez seja o trechinho que a gente mais usa dando palestra e tudo mais. E já estava argou. Porque o Luiz Cláudio, ele mora em Dom Bosco. Dom Bosco era um quilombo, né, Luiz Cláudio? Eles são remanescentes de quilombo. Dom Bosco é uma